2 Coríntios 3, 18. Todos abriram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Amém. Então, irmãos, eu vou fazer só uma breve reflexão sobre esse versículo. Ele fala aqui sobre questão de transformação, de nós sermos transformados de glória em glória, conforme a imagem do Senhor. No contexto aqui, ele compara com relação a como era a manifestação da glória de Deus no Antigo Testamento, na vida de Moisés, que era uma manifestação passageira. E ele mostra que agora, na nova aliança, com Cristo, nós temos uma manifestação constante da glória de Deus nas nossas vidas. E é por isso que ele finaliza no 18 aqui, dizendo que nós, como um espelho, refletimos a glória do Senhor. E de glória em glória nós somos transformados, conforme na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Qual é o objetivo do cristão, da vida cristã? Se a gente for observar, o desejo de Deus é nos transformar. O desejo de Deus não é apenas nos salvar, nos livrar do inferno. Deus, ele planeja algo muito maior, muito mais além. Deus, ele quer transformar o nosso coração a cada dia mais. É por isso que quando a gente se converte, se inicia um processo de santificação pelo Espírito do Senhor, como fala aqui. E cada vez que a glória de Deus vai se manifestando nas nossas vidas, mesmo que não seja a glória visível, mas cada vez que a gente tem contato com Deus, a glória de Deus se manifesta a nós. E essa glória está refletida no nosso rosto. E nós somos transformados por causa desse contato com o Senhor. E a cada dia mais nós somos santificados e somos feitos pessoas mais parecidas com Cristo, transformados na mesma imagem. Que imagem é essa? É a imagem de Deus. Deus, ele quer restaurar a imagem que foi perdida por causa do pecado. Por causa do pecado, o ser humano se corrompeu, se afastou de Deus. A imagem de Deus ficou como que distorcida, manchada, oculta no ser humano ali por causa do pecado. Mas quando nós somos transformados por Cristo, nascemos de novo, passamos a ter esse processo de santificação na nossa vida, o desejo de Deus é nos transformar conforme essa imagem dele. Ou seja, o desejo dele é que a gente seja parecido com Cristo a cada dia, que nós sejamos pessoas segundo o coração de Deus, que tenhamos a mente de Cristo, que sejamos parecidos com o Senhor. E o Espírito Santo, ele deseja operar essa transformação na nossa vida. Ele deseja realizar isso em nós. E qual é a nossa participação nisso? Assim? Eu creio que nós temos que a cada dia nos submeter a esse trabalhar do Espírito Santo. Não resistir, deixar ele nos moldar, deixar ele nos transformar, buscar a Deus mais e mais e permitir que o Espírito continue completando a sua obra em nossas vidas. Se nós somos realmente cristãos, é isso que vai acontecer, porque o propósito de Deus é terminar o que ele começou, é continuar nos transformando até o dia em que nós seremos arrebatados e teremos um corpo glorificado, e aí seremos como ele é. E ele quer que esse processo continue até o dia do arrebatamento. Então, quando a gente olha, o que Deus quer exatamente fazer conosco? Resumindo, ele quer que a gente seja parecido com o Filho dele, com Jesus. Sabe, eu creio que todo cristão deveria olhar como Jesus era. Jesus é o nosso referencial. Claro que ele é perfeito, nós nunca vamos ser. Mas nós deveríamos ter Jesus como o nosso referencial, perfeito. O alvo que nós buscamos. Embora nessa existência terrena a gente não vai chegar à estatura dele. Chegaremos na glória, mas ele é o nosso alvo, para quem a gente olha. O referencial que a gente tem, com quem nós precisamos e querer ser parecido com ele.
ser a cada dia mais transformado para ser como Ele. Então eu creio que nós precisamos sempre fazer esse exercício de olhar como é que Cristo é, ver como é que Jesus falava, como Jesus se expressava para com as pessoas, como ele tratava os religiosos hipócritas, como ele tratava o povo necessitado, pecador que se chegava a ele precisando de ajuda. Qual era a palavra que ele tinha para as pessoas? Jesus, ele sempre tinha uma palavra de sabedoria, não importava qual era a ocasião, ele sabia o que dizer. Ele tinha uma palavra de Deus para as pessoas. É um modelo para nós, ter sabedoria no falar, de como proceder, sabedoria nas atitudes. Tudo que Jesus fazia era perfeito. E até mesmo quando ele não fazia alguma coisa, ele não fazia porque era o certo. Era perfeita a sua atitude também de se omitir. Quando ele não quis, por exemplo, concordar com o apedrejamento da mulher adúltera. Então, nós devemos olhar para ele na fala, nas atitudes dele, no que ele fazia, nos seus valores, seus princípios, aquilo que era importante para ele, o que ele dava importância, o que ele desprezava, o que ele realmente valorizava, aquilo que realmente tinha sentido na vida, pelo que ele viveu, pelo que ele lutava, pelo que ele gastava o tempo dele, no que ele se empenhava, qual era o foco da vida dele. Se a gente olhar, Jesus viveu para fazer a vontade do Pai, para agradar o Pai, para glorificar a Deus em tudo, sendo obediente em tudo, servindo ao Pai, cumprindo a sua missão e servindo as pessoas o tempo todo. Viveu para servir em todos os momentos e terminou servindo, morrendo na cruz. Assim era a vida de Cristo. Se a gente for olhar, por exemplo, sua vida devocional, nós vemos na Bíblia que Jesus tinha vida de oração. Mesmo quando a multidão o estava acochando, querendo que ele passasse o tempo todo ali ministrando a eles, Jesus às vezes se retirava para o deserto, se retirava para o monte. Por quê? Não é que esses locais eram mais sagrados, mas ele queria um local escondido, onde ninguém fosse procurá-lo, para ele poder orar ao Pai, falar com Deus, ter um momento de intimidade. Jesus tinha costume de passar noites em oração. Quando ele foi escolher os apóstolos, ele fez isso, para poder receber direção de Deus. Jesus, obviamente, estudava muito a Bíblia, o Antigo Testamento, que o Novo não existia. O conhecimento que Cristo tinha não veio como um passe de mágica, assim, Deus transferiu para a mente dele tudo que ele sabia. É óbvio que Jesus estudou, Jesus conhecia as Escrituras, desde criança se debruçava nas Escrituras, e claro que Deus foi revelando a ele a verdade das coisas. A Bíblia diz que ele crescia em graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. Então, ele é o nosso referencial na vida devocional, na vida de oração, na questão da meditação na palavra, no serviço às pessoas, na questão dos valores, em tudo que ele fez, na renúncia que ele fez, renunciou sua própria vida para poder servir, abandonou tantas coisas, não quis construir impérios, não quis acumular riquezas, não quis se tornar uma pessoa super popular, se tornou, mas não era o objetivo dele. O objetivo dele era alcançar as pessoas. Quando quiseram fazer dele rei, ele saiu no meio da multidão e não deixou que fizessem isso, porque não era o objetivo dele ter um status humano. Então, resumindo, irmão, Jesus nos ensina muita coisa. Ele é um referencial lindo para nós. Se sempre a gente tivesse a atitude de tudo que a gente fosse falar ou fazer nessa vida, ou deixar de fazer, a gente parasse para pensar: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Como será que ele reagiria nessa situação? O que será que ele falaria? Como será que ele se comportaria diante dessa perseguição, desse momento difícil, dessa situação complicada? Quais são os valores que eu devo dar importância na minha vida aqui para que eu possa viver e agradar a Deus? Como será que Jesus
faria no meu lugar? Será que ele tomaria essa decisão? Será que ele tomaria aquela outra decisão? É uma coisa que a gente deveria sempre refletir na nossa vida, porque ser cristão é ser parecido com Cristo, é querer ser como Jesus, é querer andar como ele andou. Tem um versículo que fala isso, não lembro qual é a referência, lá em Colossenses, se eu não me engano. É andar como ele andou, ou seja, viver como ele viveu. Hoje em dia está muito na moda as pessoas pensarem que ser cristão é só frequentar uma igreja, é só estar acompanhando cultos e viver uma vida religiosa. Ser cristão é transformação de vida, é ter um coração a cada dia diferente, parecido com Cristo. Para quê? Para que a gente seja luz nesse mundo, sal nessa terra. Porque senão a gente não vai conseguir fazer a diferença. Se nós formos mais parecidos conosco, que diferença a gente vai fazer? Para fazer a diferença no mundo, nós temos que ser como Jesus, para que a nossa luz brilhe. E assim, como ele disse, as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Então, esse é o objetivo de Deus para nós. Essa é a vontade do Senhor. Tem até um livro muito interessante que eu li uma vez, que o título é assim: Em seus passos, o que faria Jesus? Muito bom. Ele tenta nos levar a imaginar nas diversas situações da vida como é que Jesus reagiria e nos levar a refletir e procurar fazer o que ele faria no nosso lugar. E se a gente for observar, a nossa vida seria muito melhor se a gente sempre procurasse fazer esses questionamentos. Mas infelizmente às vezes a gente age segundo a carne, age segundo o que a gente acha melhor, por impulso, por emoção, ou levado pela cabeça dos outros, e se preocupa com muita coisa, menos em saber o que Deus está pensando do que a gente está fazendo, ou deixando de fazer, ou falando. Então que a gente possa refletir nisso e procurar viver essas coisas para a glória de Deus, né? Amém? Amém.